Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver as questões 1 e 2 da lista de exercícios extras relativas à semana 5, ProEja ADM terceira série. Essa lista é uma lista de estatística e ela trata do assunto de média aritmética. Vamos a elas? Então, primeiro nós vamos resolver a questão número 1, tá, amiguinho? Vou ler o enunciado para você. O que ele diz? Ele diz assim, ó. Em uma padaria trabalham 12 funcionários, cujos cargos e salários estão abaixo descritos, tá? Estão abaixo descritos, perdão. Então, olha só. Tem uma tabela e nessa tabela ele apresenta para a gente os cargos e os salários e a quantidade de funcionários também, certo? Então, por exemplo, na tabelinha dada aí na sua folhinha, o cargo de gerente recebe um salário mensal de R$ 2.800, tá? E eu tenho um gerente apenas nessa empresa, né? No caso, na padaria. O atendente, o salário mensal é de R$ 1.050. E eu tenho 5 funcionários que são atendentes que trabalham nessa padaria. O padeiro recebe um salário mensal de R$ 1.300 e eu tenho 2 padeiros que trabalham nessa padaria. O confeiteiro recebe um salário mensal de R$ 1.000 e eu tenho apenas um confeiteiro que trabalha nessa padaria. E eu tenho o caixa, que recebe um salário de R$ 1.200 e eu tenho 3 caixas que trabalham nessa padaria. E aí ele pergunta o seguinte na letra A, amiguinho. Qual é o valor da folha de pagamento dessa padaria? E na letra B, qual é a média salarial nessa padaria? Vamos lá, vamos com calma. Como é que eu faço para calcular o valor da folha de pagamento mensal dessa padaria? Ora, muito simples, né? É só por exemplo, eu tenho o gerente ganha por mês R$ 2.800, só que eu tenho apenas um gerente. Então eu faço 2.800 vezes 1, show de bola? Mais atendente, o salário mensal de um atendente é 1.050. Vou pegar 1.050 e vou multiplicar por 5, porque eu tenho 5 atendentes que trabalham nessa padaria. Mais o padeiro tem um salário mensal de R$ 1.300. Porém, eu tenho 2 padeiros que trabalham nessa padaria. Então, eu vou pegar 1.300 e vou multiplicar por 2. Mais o confeiteiro, ele ganha R$ 1.000 por mês. Tem um salário mensal de R$ 1.000. Como eu tenho apenas um confeiteiro, 1.000 vezes 1. Mais o caixa ganha um salário mensal de R$ 1.200. Vou pegar esse salário e multiplicar por 3, porque eu tenho 3 caixas que trabalham nessa padaria. Show de bola? Agora acabou, amiguinho. Eu vou multiplicar, né? Primeiro a gente faz a multiplicação aqui nessa expressão, né? Então, eu vou fazer 2.800 vezes 1, 2.800. 1.050 vezes 5, 5.250. 1.300 vezes 2, 2.600. 1.000 vezes 1 dá 1.000. E 1.200 vezes 3, 3.600. Se eu somar esses valores, eu vou encontrar o valor da folha de pagamento mensal dessa padaria, que é de R$ 15.250. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Agora vem comigo. Vamos resolver o item B? O que ele diz lá no item B? Vou ler novamente o enunciado do item B. Qual é a média salarial nessa padaria? Bom, a média, como é que a gente faz para calcular a média? No caso aí, nesse caso, a média salarial. É só eu pegar o valor da folha salarial total, né? E dividir pela quantidade de funcionários, né? No caso aí, nós temos um gerente, 5 atendentes, 2 padeiros, um confeiteiro e 3 caixas. Se eu somar todos esses valores, eu encontro a quantidade de funcionários, né? 1 mais 5, 6, 6 mais 2, 8, perdão. 8 mais 1, 9, 9 mais 3, 12. Então, eu vou pegar esse valor, que é o valor da folha, e vou dividir pela quantidade de funcionários, que é 12. 15.250 sobre 12. Vou encontrar a média salarial com isso, que é aproximadamente R$ 1.270,83.
Beleza? Então a média salarial dessa padaria é de quanto? É de R$ 1.270,83 por funcionário, tá certo? Aproximadamente. Ficou didático para você, amiguinho? Agora vem comigo, agora nós vamos resolver a questão número 2, tá? Vou ler o enunciado para você. Ele diz assim, ó: em um concurso público foram aprovados 80 candidatos, cuja média de notas foi 74,5 em um total de 100 pontos possíveis. Então vamos com calma. Eu tenho, num concurso público, a quantidade de aprovados foi 80, beleza? E a média desses 80 aprovados foi de quanto a média? Até coloquei aqui, ó, média total, 74,5, beleza? Aí ele diz assim, ó, a média das 40 menores notas dos candidatos aprovados foi 67,0. Então, ele diz pra gente que a média das 40 menores notas foi 67,0, tá certo? A pergunta que ele faz é a seguinte: qual foi a média das 40 maiores notas dos aprovados, tá? Então vamos lá. Bom, então eu tenho o total de aprovados, que é 80. Tenho a média total que ele deu pra gente, que é 74,5, tá? Como é que eu faço para calcular a média? A média é 74,5. A média é o quê? Nesse caso, é a soma das notas dividido pela quantidade de candidatos aprovados nesse caso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de S, tá certo? S maiúsculo, a soma de todas as notas dos aprovados, quer dizer, dos 80 aprovados, beleza? Então, vou chamar de S. Então, para calcular a média, que é 74,5, eu vou pegar a soma das notas de todo mundo, de todos os aprovados, dividir pela quantidade de aprovados, que no caso aqui é 80. Então, 74,5 é igual a S sobre 80. Show de bola? Agora, esse 80 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar o seguinte, S igual a 74,5 vezes 80, amiguinho. 74,5 vezes 80, vou encontrar o valor do S. O S é 5.960 pontos. Ou seja, a soma de todas as notas de todos os 80 aprovados é de quanto? 5.960 pontos. Beleza? Show de bola? Agora olha só. Eu sei que a média dos 40 menores, das 40 menores notas, perdão, é 67,0. Beleza? Como é que eu faço para calcular a média? Novamente, a média é o quê? É a soma das notas dividido pela quantidade de candidatos. Nesse caso, como ele deu para a gente a média das 40 menores notas, o que nós vamos fazer? Para calcular a média, eu vou calcular da seguinte forma, eu vou pegar a soma das 40 menores notas, e dividir pela quantidade de candidatos, que é 40, tá certo? Aí, o que eu fiz aqui? Eu chamei, de X a soma das 40 menores notas. Chamei de X. Então, para calcular a média, que é 67, eu vou pegar a soma das 40 menores notas, que é X, e dividir pela quantidade de candidatos, que é 40. Então, 67 é igual a X sobre 40. Show de bola? Agora, esse 40 aqui está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Beleza? Então, vai ficar o quê? X igual a 67 vezes 40. 67 vezes 40, vou encontrar o valor de X, que é 2.680. Ou seja, a soma das 40 menores notas é quanto? 2.680. Beleza? Show de bola, amiguinho? Prosseguindo com a resolução da questão número 2, amiguinho. Agora, nós vamos calcular o que ele pediu aí na pergunta do enunciado, Ele quer calcular a média das 40 maiores notas. Para facilitar, eu vou chamar de M, tá certo? Essa média das 40 maiores notas. Bom, olha só. Anteriormente, nós calculamos,
a soma de todas as notas, de todos os 80 aprovados. Qual é a soma das notas de todos os 80 aprovados? É isso daqui, ó, 5.960 pontos. Então, todos os 80 aprovados, se eu somar a nota de todo mundo, vai dar isso aqui, 5.960. E anteriormente nós calculamos a soma das 40 menores notas. O valor da soma das 40 menores notas é de quanto? Foi de quanto? Né? 2.680. Ora, para encontrar a média das 40 maiores notas, eu preciso saber a soma das 40 maiores notas e dividir por 40, né? Porque para calcular a média das 40 maiores notas, como é que a gente faz para calcular a média? É a soma das 40 maiores notas dividido por 40, beleza? Então, preciso descobrir a soma das 40 maiores notas. Como é que eu faço para descobrir isso? Ora, é só pegar o total de pontos dos 80 aprovados, que é 5.960, menos a soma de pontos das 40 menores notas. Se eu pegar o total, a soma das notas dos 80 aprovados e diminuir da soma das notas das 40 menores notas, no caso, eu vou descobrir a soma das 40 maiores notas, tá certo? Então eu vou pegar o S menos o X. Se eu fizer S menos X, eu vou encontrar a soma das 40 maiores notas, tá certo? Então fazendo isso, ó, o S é 5.960, menos o X, que é 2.680. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 3.280, ou seja, a soma das 40 maiores notas deu quanto essa soma? 3.280 pontos. Então eu vou pegar 3.280, que é a soma das 40 maiores notas, e dividir por 40 para encontrar a média das 40 maiores notas. Então, a média, que a gente chamou de M, é 3.280 sobre 40, tá certo? Se eu dividir 3.280 por 40, eu vou encontrar a média das 40 maiores notas, que é de quanto? 82 pontos. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.